Escrituras. Hoje é o culto do amigo e eu achei interessante essa proposta do culto do amigo e eu quero ousar em falar alguma coisa sobre a importância da amizade, o valor de um amigo. Eu quero falar sobre o amigo essa noite. Todos encontraram esse texto? Provérbios 18, 24, quem puder ler, não tiver a Bíblia Sagrada, pode ler aqui, na parede aqui, nas minhas costas aqui. Provérbios 18 e o verso 24, diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Agora eu quero que você abra 2 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 15, nós vamos ler estes 4 versículos, 2 Timóteo capítulo 1, do verso 15 ao 18. Quem encontrou pode dizer amém. O texto diz assim, na minha linguagem da King James: estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram. Até mesmo Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia se encontre com as misericórdias da parte do Senhor. Tu bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Podem sentar-se, por favor. Meus irmãos, é o culto do amigo. E eu sei que é bastante inspirador esse tema e ele não se esgota em pouco tempo que eu tenho aqui e não dá para falar, evidentemente, sobre amigo, amizade, de forma tão profunda e extensa. Mas eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, falar um pouco sobre a importância da amizade. E eu acredito que Salomão, já na sua idade madura, portador de muitas experiências nos relacionamentos interpessoais, ele era uma pessoa que se relacionava muito bem, tanto com aqueles mais próximos, quanto com os seus súditos, ou com os estrangeiros que ele recebia em seu palácio. E ele vai falar um pouco sobre a importância da amizade, sobre o amigo. E este versículo em Provérbios 18, 24, aqui nesta versão da Revista Corrigida, vai dizer assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Eu trouxe algumas versões para a gente entender melhor.
A nova tradução da linguagem de hoje vai dizer: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. A revista atualizada vai dizer: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. A NVI vai dizer: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. A nova versão transformadora vai dizer assim: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. O que nós precisamos entender que quando nós vamos discorrer sobre amizade, sobre o amigo, nós precisamos ter um certo discernimento. Porque por falta de discernimento na escolha de determinadas amizades, ou na formação de amigos, ele pode se dar muito bem, ou pode se dar muito mal. E é exatamente isso que Salomão está tratando. Ele está falando sobre a qualidade do amigo, sobre a qualidade que nós precisamos ter na amizade. Me permita, os irmãos aqui do Centro de Recuperação, sem citar nomes, mas eu tenho certeza que se vocês tivessem a oportunidade de conversar com alguns deles, com certeza, eles não nasceram viciados. Muitos deles, não só o caso deles, como todas as pessoas que enfrentam esse dilema do mundo do tóxico, foi influenciado por um amigo. Porque o amigo, ele tem a capacidade de nos fazer o bem ou de nos fazer o mal. Porque o amigo, ele tem a capacidade de nos tirar de um buraco. Mas tem alguns que eles têm a capacidade de nos enfiar em um buraco. E é interessante que quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele vai dizer que a má companhia corrompe os bons costumes. Parafraseando, o mau amigo vai nos levar à ruína. Mas o que a gente percebe é que alguns só vão entender isso depois que já sofreu ou sofre os danos. Agora, é claro, a gente precisa entender que nós, como seres sociáveis, relacionais, todo mundo precisa de um amigo, esta é a verdade. Deus nos fez assim. Todos precisamos de um amigo. E só entende a importância e o valor de um amigo quem perdeu um amigo de verdade.
E é isso exatamente que o Provérbios de Salomão estava querendo nos fazer entender. Que existe o verdadeiro amigo e existe o amigo falso. Existe o bom amigo e existe o amigo mau. Existe aquele ótimo amigo, mas existe aquele amigo que a gente precisa afastar-se, afastar-se, afastar-se. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo tem uma palavra para nós aqui esta noite. É interessante dizer que o conceito da palavra amigo na Bíblia Sagrada, ele é bem abrangente. Porque no hebraico a palavra amigo é a palavra chaver, e no grego é a palavra philos, que vem do amor fileus, que é do amor de amigos. É interessante porque Salomão vai falar sobre a qualidade da amizade. Nós devemos nos empenhar, nos esforçar para termos amizades, sim, mas amizades de qualidade. E é interessante que todos nós queremos ter bons amigos, mas a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos hoje é: nós somos bons amigos? A conotação na Bíblia Sagrada sobre o amigo é uma relação muito interessante, porque ela não é uma relação dessa de conveniência, porque nós associamos o amigo e você vai perceber que não falta amigo quando você está com condições financeiras. Inclusive, quando existem condições financeiras, parece-nos que há uma aproximação, uma formação de uma quantidade muito grande de amigos. Mas nós vamos perceber também que o contrário é verdadeiro. Quando você não tem recurso, quando você não tem condições, você vai perceber que os amigos começam a serem resumidos. Começam a se ausentarem, se afastarem. E foi exatamente por isto que eu li aqui esse texto em que o apóstolo Paulo, entre o ano 64 e 67, ele está preso em Roma e ele escreve ao jovem pastor Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso. E é tão interessante que, sendo uma das últimas cartas que ele escreve na prisão, ele, se você parar para ler entre linhas, você vai observar que tem um tom de despedida. Você vai perceber que tem um teor de despedida, porque ele está sabendo que os seus dias estão se findando. Ele está sabendo que a sua sentença está marcada. Mas ele escreve a este jovem pastor como se ele estivesse entregando o bastão para o jovem pastor Timóteo, dizendo: continue essa obra. Não desista dessa obra. Faça essa obra. Mas, entre este contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo, já
aproximadamente aos seus 65 anos de idade, aproximadamente, um pastor já cansado, porque ele já tem um tempo de ministério de aproximadamente quase 30 anos de ministério. E para quem conhece a autobiografia do apóstolo Paulo, sabe que ele foi um homem incansável na obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que ele enfrentou os desafios em várias áreas da sua vida. Isso sem dizer que ele é conhecido como um dos maiores evangelistas que pisaram nessa terra. Um dos maiores missionários que pisaram nessa terra. Porque ao longo dos seus 25 a 30 anos de ministério, ele plantou igrejas em todas as províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor. Um gigante. Há quem diga um touro indomável. Um homem de fibra. Forte. Valente. Corajoso. Um homem que tinha plena consciência que fora chamado por Deus. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Ele era acostumado com provações. Ele era um homem testado nas provações. Quando você vai ler 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 ao 28, você vai ver uma lista de situações que ele viveu, aflições, privações, angústias, tribulações, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejuns, nudez, fome, perigos de morte, apedrejamento. Talvez muitos de nós não suportaríamos tamanhas lutas que ele viveu. E você sabia que, diante de todo este cenário, isso não desanimava ele, não desencorajava ele, não mexia com a alma dele, não mexia com o seu espírito, não mexia com a sua estrutura emocional, mas chegou um dado momento, uma circunstância da sua vida, que isso e mais algumas coisas foram lembradas por ele, e é por isto que eu quero falar sobre o amigo do apóstolo Paulo. Quando você relê esse versículo que eu li aqui, o verso 16 de 2 Timóteo, você vai ser arremetido a um fato que tinha acontecido, segundo os historiadores, no dia entre 17 e 24 de julho de 64, diz que quase 10 bairros, 10 cidades de Roma foram incendiadas. E Nero, para perseguir, para maltratar, para matar os cristãos, ele quer prender o líder. Ele quer pegar o cabeça.
E de fato ele consegue prender o apóstolo Paulo e levá-lo para a cidade de Roma e colocar na masmorra. E quem conhece a história de Nero sabe como ele atrocidava os seus inimigos, seus adversários. Sabemos que ele incendiou esta cidade, Nero mandou incendiar estas cidades e pôs a culpa nos cristãos. E depois vem toda a história que você já ouviu falar. Os cristãos sendo perseguidos, mortos pelos leões do Coliseu, pisoteado pelos touros, comido pelos cachorros. Quem conhece a história sabe que a muitos quilômetros de distância, ele levantou postes com cristãos pendurados neles, hasteou fogo e iluminou muitos quilômetros da cidade de Roma, com os corpos dos cristãos incendiados. Um homem extremamente mau. Mas isso podia até incomodar o apóstolo Paulo, podia até sensibilizá-lo, evidentemente, como ser humano, poderia intimidá-lo, poderia amedrontá-lo como ser humano, mas a pior coisa que Paulo conviveu foi a ausência dos seus amigos. Quando você vai para Romanos capítulo 16, são citados mais de 30 nomes de pessoas de destaque que eram próximas do apóstolo Paulo. Porque ele era um erudito, ele era um sábio, ele era influente, ele era um grande orador, um grande pregador. Aonde ele estava, os sinais se manifestavam. Ele era uma pessoa que atraía a atenção, ele possuía muitos seguidores, ele tinha aos seus pés muitos líderes que estavam sendo formados, muitos discípulos que estavam sendo treinados. Ele tinha uma galeria de amigos muito extensa. Mas aqui quando nós vamos, e nós estamos falando de amizade, e eu acho que essa palavra poderia ser exatamente o tema, exatamente Onesíforo, um grande amigo. Onesíforo significa aquele que beneficia, aquele que gera proveito. E eu acho que aqui é que a gente precisa começar a entender como nós devemos escolher os nossos amigos. Porque as amizades, elas não podem ser rasas. As amizades, elas não podem ser superficiais. As amizades, elas precisam ter qualidade. E é tão interessante que o apóstolo Paulo escreve para o pastor Timóteo, o pastor de Éfeso, porque o apóstolo Paulo, alguns anos antes, todo mundo sabe que ele pastoreou essa igreja por aproximadamente 3 anos, e durante a estada do apóstolo Paulo nesta cidade, quem é que foi que acolheu o apóstolo Paulo e a sua comitiva? Onesíforo, junto com a sua família. E você sabe que Paulo não ia escolher qualquer pessoa para estar próximo de si. Aliás, a gente até percebe que nessa galeria de inúmeros nomes que eu poderia citar aqui, que fazem parte do rol da amizade do apóstolo Paulo,
Nós diríamos que foram vínculos que foram criados, que foram desenvolvidos ao longo das convivências, dos relacionamentos interpessoais, como acontece com qualquer pessoa, que a gente acaba criando um vínculo, uma amizade com qualquer pessoa. Mas aqui eu consigo entender que quando nós estamos falando de Onesíforo, nós entendemos que não foi uma escolha do apóstolo Paulo, porque a gente vai perceber que o verdadeiro amigo não somos nós que escolhemos, não somos nós que decidimos, não somos nós que procuramos. Os verdadeiros amigos, na minha experiência de vida, eu digo que é só Deus que pode dar. E nós que somos os pastores sabemos e sei o que é que eu estou falando. Verdadeiros amigos, só Deus pode dar. Deixe-me abrir um parênteses aqui. É bem possível que, num número aqui, de quase 250 pessoas, talvez, tem alguém aqui que tem traumas, tem frustrações, de vínculos que formou, que desenvolveu com determinadas pessoas, e que na verdade, essas pessoas tiraram proveito de você. Na verdade, essas pessoas acabaram te prejudicando. E você sabe que não precisa ir muito longe, nós vamos rapidamente encontrar alguém que foi traído por um suposto verdadeiro amigo. E aí, as decepções, e parece que essas dores, elas são tão profundas, elas marcam tanto na vida da gente, marcam tanto na nossa caminhada, que parece que a gente já não acredita em mais ninguém, não quer mais formar vínculo com ninguém, não quer se aproximar de ninguém. Parece que todo mundo retrata aquela pessoa, que todo mundo nos faz lembrar daquela pessoa. Aquela mulher lembra-nos de todas as mulheres, aquele homem lembra-nos de todos os homens, e parece que isso nos acua. Nós vamos ver aqui, fecha o parênteses, o verso 16 vai dizer assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Se você volta aqui no 15, vai dizer assim, ó: estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram. Porque é na angústia, é no sofrimento, é na hora da dor que nascem os verdadeiros amigos. E me permita, pastor Francisco, usá-lo. Eu tenho certeza que muitas pessoas atribuem a sua pessoa, o seu nome, como um verdadeiro amigo. Porque são nesses momentos em que a pessoa está em ruína, que a pessoa está em dores, que a pessoa está em luta, que as pessoas estão em dificuldade, é que eu falo novamente, que Deus traz os verdadeiros amigos para a nossa vida. E Deus lhe usa muitas vezes como um amigo. Deus usa muitas vezes os senhores ministros. Deus usa muitas vezes as mulheres, usam os jovens, os irmãos, as irmãs, como verdadeiros amigos, para ser um suporte do céu na vida de alguém que está precisando. Porque é na angústia que nasce o verdadeiro amigo. Me permita, enquanto eu estava hoje pensando algumas coisas, eu voltei alguns 25 anos atrás. Eu fui acometido de uma enfermidade que se chama erisipele,
E eu fui internado num hospital em Curitiba, fiquei 3 dias internado. E ali, eu conheci um senhor. Eu e ele estávamos naquele quarto. Eu me identifiquei como cristão, ele se identificou como cristão, ambos evangélicos. E ele começou a relatar um pouco da história da sua vida. Ele disse: olha, eu estou aqui fazem dias. Eu vou contar para você. Eu pastoreei muitas igrejas. Abri muitas congregações. Arrebanhei muita gente. Mas quer saber de uma coisa? Eu estou aqui há dias. Ninguém me visitou. E durante os 3 dias que eu estava lá, eu não vi um membro da família visitá-lo. Eu não vi nenhum crente que, ao longo da sua vida, onde ele tivesse passado, pastoreado, caminhado, convivido, estivesse fazendo uma visita para ele e aquelas palavras dele eram um desabafo. Dizendo: a liderança me abandonou. E eu agora estou jogado aqui nesse quarto, sozinho. E eu fiquei pensando, como faz falta um verdadeiro amigo. Meu Deus. Como faz falta um verdadeiro amigo. Eu não quero entrar no juízo, porque ele estava reclamando destas questões. Será que ele era uma pessoa que tinha dificuldade de criar vínculos? Porque vocês sabem que tem pessoas que têm uma fobia, não conseguem criar vínculos, não conseguem ter afetos, não conseguem desenvolver amizades, não conseguem desenvolver nenhum tipo de relacionamento. A pessoa se isola, a pessoa vai para um quarto, a pessoa não quer relacionar-se com ninguém. E deixe-me falar com alguém que, quem sabe, está na rede social. Quem sabe você está aí sentindo-se só, abandonado, desprezado, sentindo dores, sofrendo, padecendo. Eu sei o quanto que isto é difícil quando você sofre os desprezos. Mas aguarde, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração daqui a pouquinho. A queixa do apóstolo Paulo era que Tito, Silas, Áquila, Priscila, Febe, Epineto, Andrônico, Júnias, Lúcio, Jasão, Sosipátrio, Tércio, Gaio, Erasto e Quarto, e aí nós poderíamos trazer mais nomes, me abandonaram. É interessante que hoje nós vivemos nesta explosão da rede social. E há uma certa ilusão, porque as pessoas que estão conectadas ou estão se relacionando virtualmente, a pessoa acha que está criando vínculos saudáveis, vínculos duradouros.
duradouros, vínculos profundos, e na verdade isso tudo é superficialidade, isso tudo é raso. O que você acaba percebendo é que começa de dentro de casa para o quarto, cada um com o seu equipamento eletrônico, e cada um está vivendo na sua solidão, já não cria mais vínculo, não desenvolve mais vínculo, já não tem mais vínculo, já não tem necessidade de aprofundar os seus vínculos, e de repente a pessoa começa a morrer. E você vai perceber o número grande de pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade e de tantos outros tipos de males por conta do isolamento, porque não consegue construir amizades saudáveis e profundas. Mas eu estou aqui essa noite para profetizar sobre a vida de alguém, que Deus está trazendo bons amigos para a sua vida. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que nós precisamos entender que a gente não pode criar vínculo com qualquer tipo de pessoa. E se você for entre linhas analisar as características de Onesíforo, você vai ver que ele era um homem de caráter, um homem de coração quebrantado, um homem incomparável, serviu com afeto, com ânimo, com amor e com afinco. A grande verdade é que Onesíforo deve nos inspirar a imitá-lo. Porque quando nós olhamos para Salomão falando da superficialidade, da falta de qualidade na amizade, ele vai dizer assim que você pode ter muitos amigos e pode congratular-se, mas ele diz assim: há um amigo que é mais chegado do que um irmão. E é esse amigo que é mais chegado que um irmão, que ele não vai nos abandonar na hora difícil. Eu sei que tem alguém aqui que está gritando na sua alma, dizendo: Deus, dá-me um amigo. E eu quero dizer que Deus vai te dar amigos, porque quem pode dar bons amigos é só Deus. É tão interessante dizer que se Onesíforo, seu nome significa portador de benefício, na linguagem bíblica, sobre o nome do amigo, tem a ver com uma relação de confiança, de lealdade, de afeto entre as pessoas, aonde existe apoio mútuo e respeito. Um amigo, segundo a Bíblia, é alguém que se preocupa com o bem-estar do outro, que o ajuda em momentos difíceis e que se alegra com as suas conquistas. Em geral, na Bíblia, a palavra amigo é usada por Paulo para enfatizar a importância de cultivar relacionamentos saudáveis e de carinho com os outros. Fato que o apóstolo Paulo, um homem que dispensamos o seu currículo, ele não deixou de desenvolver um afeto, um carinho, um vínculo com Onesíforo, porque ele era um abençoador. Nós todos precisamos de alguém que nos abençoe. Nós precisamos ser um amigo autêntico e verdadeiro, que esteja disposto a abençoar a vida de alguém. Porque para se construir amizades saudáveis, duradouras e profundas, a gente precisa investir.
Boas amizades necessitam grandes investimentos. E eu não estou falando aqui no aspecto financeiro. É que o verdadeiro vínculo, a verdadeira amizade, a profunda e madura amizade, ela vai exigir investimentos. O que acontece é que nós queremos amigos miojo. É o amigo instantâneo que ele surge na nossa vida, que a gente tira algum proveito, que a gente tira algum benefício, que você coma um churrasco, que você festeje, que você sorria um pouco, curta algumas brincadeiras e depois acabou o seu vínculo. Eu vou dizer para você, isso é tão importante. Eu não tenho muitos amigos, porque isso não significa nada, você ter quantidade de amigos. O que é importante é você ter poucos amigos, mas amigos autênticos, amigos verdadeiros. Eu lembro-me que eu tenho contato com pessoas até hoje, desde a minha juventude. Eu tenho contato com pessoas que ao longo da minha vida, eu fui construindo amizade. A gente não se vê há muitos anos, mas a gente de vez em quando troca uma palavra, escreve um para o outro, ou se fala. Por quê? Porque existe um vínculo. Então é importante que, se você quiser manter vínculos saudáveis, profundos e duradouros, se você de fato quer ser um amigo de alguém, se você quer ter um amigo na sua vida, você precisa investir. Onesíforo investiu 3 anos de forma efetiva na vida do apóstolo Paulo. E não foi só isso não. Quando o apóstolo Paulo está preso em Roma, próximo de ser morto, Paulo vai agradecer, faz menção a Timóteo de Onesíforo, dada a importância dos vínculos que eles tiveram, porque ele disse assim, que Onesíforo me procurou solicitamente até me encontrar. Esse não era um amigo por interesse, porque Paulo não tinha nada para oferecer para ele. Paulo não tinha honra, não tinha mérito, não tinha créditos, não tinha dinheiro. O que Paulo tinha era uma espada preparada para decapitá-lo. Mas o verdadeiro amigo é aquele que, nos momentos das maiores dificuldades, das maiores lutas, das maiores provações, vão estar ao seu lado. Onesíforo é um exemplo de amigo encorajador, é um exemplo de amigo consolador, é um exemplo de amigo abençoador. E Paulo faz questão de ressaltar aqui, dizendo assim: ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Aqui a palavra ânimo, no grego, significa refrescar. Significa, e nós poderíamos resumir essa frase assim: envolveu-me como ar fresco. Uma espécie de brisa fresca para os momentos difíceis da vida do apóstolo Paulo.
que o Espírito Santo esta noite, através das virtudes que estão à disposição dos santos, Ele nos capacite a ser o frescor sobre a vida daqueles que estão ao nosso lado em provação. Principalmente dos amigos. Porque tem pessoas que têm dificuldade de sentir empatia. Tem pessoas que têm dificuldade de exercer a misericórdia e a compaixão. Porque vem o seu amigo sofrendo e simplesmente fica externado, fica solidário, mas não se propõe em fazer nada. Ao contrário, Onesíforo teve a capacidade de pegar um barco, e na época não era avião, viajar a mais de 2.500 quilômetros. Se fossem esses barcos modernos que nós temos hoje, é bem possível que em 15 dias de viagem ele chegasse lá. Para visitar quem? Visitar um preso, visitar um condenado, visitar um desprezado, visitar um criminoso, visitar alguém que é condenado pela corte romana. Ah, meu irmão, quem teria coragem de fazer isso? Deixe-me abrir um parênteses aqui, para ir partindo para o encerramento. Eu sei que eu estou falando com alguns Paulos aqui essa noite. E quem sabe você, é óbvio que você não está numa prisão em Roma. Você não está esperando uma sentença de morte capital, não. Mas quem sabe a tua Roma, a sua vida, a sua existência está indo de mal a pior. Você bate nas portas, você grita, você clama, você pede socorro, e parece que ninguém se dispõe em estender as mãos para você. Mas eu quero dizer que Onesíforo pode representar o amigo Espírito Santo. Não importa a tua Roma, não importa o teu deserto, não importa a tua crise, não importa a tua dificuldade, não importa a tua dor, não importa a tua solidão, não importa a tua tristeza, porque esta noite eu estou te dizendo, Onesíforo do céu está vindo ao teu encontro. O amigo dos amigos. Eu lembro-me que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 15, ele disse assim: eu já não vos chamo servo, mas vos chamo amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo amigo, porque tudo o que eu sei, eu vos tenho falado. Jesus tem o poder de nos dar vínculos,
de trazer vínculos, de nos dar amigos, de formar amizades ao nosso redor, ao nosso derredor, para que nós possamos caminhar. Mas eu estou aqui para dizer para você que mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer pessoa, o amigo por excelência tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É esse que você pode estar na tua Roma, que você pode estar no CTI, que você pode estar lá no teu barraco, que você pode estar com o teu guarda-roupa, sem calçado, o teu cômodo sem comida, mas Ele é aquele que não te abandona em nenhuma das circunstâncias da nossa vida. Ele vai estar em todos os momentos conosco. Ele é o amigo de 24 horas por dia. Ele é o amigo que sorri com a gente. Ele é o amigo que está conosco na hora das nossas dores e os nossos choros. Eu quero que vocês fiquem em pé nesse instante. O verdadeiro amigo está aqui esta noite. Quem sabe ao longo da vida você se frustrou com relacionamentos, com vínculos. Eu volto ainda a afirmar que Jesus pode te dar amigos, sim, porque só Ele é que pode nos dar verdadeiros amigos. Mas eu quero dizer para você que o maior de todos os amigos é Jesus. E é esse que a gente precisa abraçar. É com esse que a gente precisa relacionar-se. É com esse que a gente precisa andar de mãos dadas. É com esse que a gente precisa deitar-se e levantar-se. É com esse que a gente deve caminhar diante dos desafios da vida, diante das circunstâncias difíceis, diante das crises, diante das adversidades. Este amigo chamado Jesus. E Ele é o amigo que não só nutre as nossas necessidades físicas e emocionais, materiais, não. Mas Ele é aquele que alimenta a nossa alma, é aquele que tem o poder para trazer a paz, a segurança, a companhia perfeita dentro do nosso coração. Eu gostaria de convidar alguém para orar com alguém e por alguém essa noite. Quem sabe você só ouviu falar de Jesus. Quem sabe você é um simpatizante de Jesus. Mas Jesus não quer ser apenas uma pessoa distante. Jesus quer participar da sua vida 24 horas por dia. Ele quer relacionar-se com você. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer participar da sua vida. Ele quer participar das suas dores. Ele quer participar das suas decisões. Ele quer participar das suas crises. Ele quer participar dos seus planos. Ele quer participar dos seus sonhos. Ele quer participar da sua vida na íntegra. Você poderia me perguntar o que eu tenho que fazer. É simples. É um ato de fé. É um passo de fé. É entregar a sua vida para Jesus. E eu sei que tem muitas pessoas que estão distanciadas da igreja. E se você for falar com a grande maioria delas, é porque são pessoas frustradas com determinados relacionamentos, decepcionados e frustrados. Mas você está tendo a oportunidade hoje de reatar com Jesus a sua aliança. Você está tendo a oportunidade de voltar para Jesus essa noite. E eu quero saber aonde tem a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus. Aceitar Jesus como seu único e suficiente
Salvador. Não ser só um simpatizante, um fã, não, mas ter um vínculo pessoal com Jesus. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus. Dá um sinal com as suas mãos, dá um sinal com as suas mãos. Saia do seu lugar e venha aqui para nós orarmos por você. Nós temos aqui um casal, Temos aqui um casal. Eu quero saber aonde está a terceira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus. Você não tem ideia quão precioso é este amigo que eu estou te apresentando. Ele é mais importante que o Bolsonaro. Ele é mais importante que o Lula. Ele é mais importante do que eu, mais importante do que o senhor, pastor Dorival. Ainda que eu goste do senhor. Mas esse amigo Jesus é mais importante que o pastor Francisco. Também está entregando sua vida para Jesus? Eu quero saber aonde está a quarta pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus. Jesus quer entrar lá na sua casa com você. Jesus quer participar da sua vida. Se tem mais alguém, dá um sinal com as mãos assim, que nós queremos orar com você e por você. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Deixa Jesus morar na sua casa. Ele quer fazer de você a sua habitação. Quem sabe tem alguém aqui afastado da igreja, distanciado, está desigrejado, mas hoje é a oportunidade que você tem de voltar para Jesus, reconciliar-se com Ele, reatar a sua aliança com Jesus e dizer: olha, eu não consigo viver sem o meu amigo Jesus. Tem alguém aqui que deseja reconciliar-se essa noite? Rapidamente levanta as suas mãos, que nós queremos orar com você e por você. Reconcilie-se, aproveite a sua oportunidade esta noite e volte a reatar a sua aliança com Jesus. Temos mais um moço se reconciliando. O Espírito Santo está trabalhando. Que você não tem ideia o quanto que eles precisam desse amigo Jesus. Só sabe o valor de um verdadeiro amigo quando você está no poço. Só sabe o verdadeiro valor de um amigo quando você está quebrado, quando você está desprezado, isolado, quando você não tem mais ninguém. O verdadeiro amigo aparece. Jesus é extraordinário. Estendam as mãos para cá. Nós vamos orar nessa noite. O Espírito Santo está aqui, Senhor. Nós queremos interceder por estas pessoas, por essas vidas que estão se decidindo por Jesus. Espírito Santo, faz morada na vida deste homem, faz morada na vida desta mulher, faz morada efetiva na vida deste moço, faz morada efetiva na vida desse senhor. Espírito Santo, vem morar nessa casa, vem limpar essa casa, purificar essa casa, transformar, libertar, encher da tua graça, encher da tua presença, da tua paz, da tua alegria, da tua companhia, em nome de Jesus. Espírito Santo, passa o teu sangue, purifica e perdoa os pecados, escreve, reescreve o nome no livro da vida, porque tu és Salvador por excelência, tu és o amigo perfeito, tu és o amigo mais chegado que um irmão, tu és o nosso verdadeiro amigo. Portanto, Senhor, receba essas pessoas, receba-os, integre-os ao teu corpo, nesta hora, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, é que nós oramos, e toda a igreja diz. Deixe-me fazer mais uma oração agora. Quem sabe você está aí, e está precisando de um amigo, que Deus envie um amigo para você. Saia do seu lugar, eu quero orar por você agora. Você precisa que Deus envie um amigo para a sua vida, uma amiga, uma pessoa que possa somar na sua vida. Saia daí agora do seu lugar, e nós queremos orar ao seu favor, porque como eu disse, só Deus é quem dá verdadeiros amigos. Todos que estão aqui estão cheios de amigos, têm amigos, ninguém está precisando de um amigo. Então eu entrego o microfone para o pastor Dorival, e Deus os abençoe.
O pastor Novaes, vamos orar pelo pastor Novaes, estendam as mãos desse moço. Tem mais alguém, irmão? Mais alguém? Você precisa de um amigo? Está se sentindo só, na solidão, desamparado, sem ser acolhido? Aproveita essa oportunidade e o pastor Dorival vai orar por eles, para que Jesus lhes dê bons e grandes amigos. Glória a Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, os teus filhos se apresentam diante de ti, Senhor, precisando de um bom amigo. Pai, nós sabemos que amigo como o Senhor não há mais. Que o Senhor coloca as tuas mãos, que o Senhor venha atender o pedido dos teus filhos. Meu Deus, abrindo o vosso entendimento, que o melhor amigo que temos é o Senhor, como o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, só um instante. Lembrando aos irmãos, terça-feira nós temos o grande culto de ensino. Venha estar conosco na terça-feira para o grande culto de ensino. Nós teremos lembrando, irmãos, que esta semana é a semana da Santa Ceia. Próximo domingo será a ceia. Próximo domingo é dia 4, é isso? Não é? Então, quando se fala de culto de ceia, nós falamos da semana de oração e falamos também da campanha do quilo. Lembre para nós atendermos os nossos irmãos que precisam da nossa ajuda. Quinta-feira nós temos, ou melhor, quarta-feira nós temos o culto nos lares. Quinta-feira nós temos o culto da unção profética. Sexta-feira à tarde, a tarde da bênção. À noite, a oração. Se bem que a semana toda será de oração. Amanhã nós teremos ensaio com as senhoras. E tem um outro aviso aqui. Todos os varões são convidados para estar aqui amanhã numa grande confraternização com os varões. Os homens desta igreja estão convidados pela sua liderança para estar aqui para uma confraternização. Quando fala de confraternização, com certeza vai ter uns comes e bebes por aí. É isso? Então, venha estar presente, irmãos. Vai ser uma bênção. É 19h30, amanhã, dia 28. Eu gostaria de um casal aqui, mas aonde está o Mateus? Cadê Mateus? Chega aqui, meu filho. Mateus e Estela. Mateus, eles capricharem com você aqui, pensa. Mas Estela não precisa dizer, mas olha que eles deram uma melhorada no negócio aqui, viu? É, irmão, boldas de ônix. O negócio aqui é chique, 12 anos de casamento. Que benção, né? Maravilha. Aqui está. Meus parabéns. Viu aí como é que o negócio ficou melhorado? Brincadeira, meu filho. Você é cabra simpático. Opa. Vai lá, bate essa foto dos dois e eu vou entrar lá no meio. Pronto, glória a Deus. Deus abençoa, parabéns. Viu? Aguarde aí que nós vamos orar por vocês. Mariana, você já está aqui, sobe também. A Mariana fez aniversário também esta semana.
Ainoã, a irmã Renilda, cadê a missionária Renilda? Também. A Ana Clara, não veio. Fabiano, a Maíse, chega aqui, minha filha, para nós orarmos, e a irmã Vanilda. Cadê a irmã Vanilda? Eu vi ela por aí. Glória a Deus. Já estamos encerrando, irmão. Nos perdoa o atraso. Só está achando ruim? Ah, tá. Só está achando bom. Que bom. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Que Deus possa continuar nos abençoando. Eu quero aproveitar e parabenizar vocês. A gente sabe que estar aqui, a gente conseguir completar mais um ano de vida é uma vitória, não é? Tem muita gente que começou o ano aí e o ano já acabou para ele. E nós aqui estamos porque Deus tem nos dado vida. Parabéns, que Deus os abençoe. Deus, Ele reconhece a importância de cada um de vocês na obra de Deus. O mais importante a lembrar é que nós não trabalhamos para o homem. Estou pastor aqui hoje. Ninguém de vocês trabalha para mim. Trabalha para o reino de Deus. Continue assim. Ó o texto que é para todos. Continue firmes, continue constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós colocarmos na nossa mente que nós não fazemos nada para o homem, e o que é melhor é que Deus conhece todas as coisas. Deus, na sua onisciência, Ele nos conhece o propósito do nosso coração, e é assim que o nosso Deus cuida de nós. Parabéns a todos vocês. Muita saúde. Eu quero acreditar que eu falei com todos os... Ué, cidadão, eles esqueceram de você. Não é? Mas eu falei contigo. Não é? É isso. Nos perdoe, porque é muita gente, irmão. Tem hora que você... Ah, tem um cidadão que eu vou chamar ele aqui. Ô Daniel. Ô Daniel, vem aqui também, faz favor. A importância, irmão. Chega aqui, Daniel. A igreja vai orar também por esse moço. Mas ele tem um segredo particular que eu não vou falar, não. Você... Eu não vou falar qual foi o dia que o Daniel fez aniversário, não. Mas foi um dia desse agora. Né? A importância, irmãos, a gente como pastor, a gente fica... Confesso aos irmãos, muita gente chega nesse momento, final de culto, está todo mundo com uma vontade de ir embora tremenda, né? E você passa aperto, você fica apertado, que você precisa, quando você não faz, os irmãos cobram. Se passa da hora, eles reclamam, né? Mas está aí. Deus nos abençoe. Todos tenham uma boa semana. Adolescentes, a nossa reunião ficará para o próximo domingo. Próximo domingo, Michele, nós estamos precisando de mais alguém aí que não está presente. Tá bom? Então nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Que todos tenham uma semana abençoada. Os nossos visitantes, que Deus os abençoe. Espero que vocês gostaram do culto e que volte outras vezes, não é? Se estão procurando igreja para congregar, já encontrou, não precisa procurar mais. Marca o banco e fica conosco. Estamos aqui para servir ao Senhor Jesus.
Senhor Deus e Pai, aqui estão os teus filhos diante de ti. Eles são gratos a ti pelo ano de vida que passou. Pai, que o Senhor possa continuar abençoando, dando saúde, graça aos teus filhos. Meu Deus, que os seus sonhos se realizem, Pai, diante da tua vontade, do teu querer. Meu Deus, o Mateus e a Estela, que também completa mais um ano de matrimônio. Pai, que este matrimônio cada dia mais, meu Deus, ele se aperfeiçoa. Pai, que ele possa cada dia mais, Senhor, ter mais estabilidade, ser com ele, Senhor, nesta vida a dois. É o que eu te peço. Agora, Senhor, despede a tua igreja em paz para os seus lares, dando assim uma semana de bênção a todos os teus filhos. Que o Senhor dê emprego ao desempregado, alegria ao triste, saúde, Senhor, assim como está a mamãe da irmã Cássia, a irmã Zélia, que se encontra enferma. Pai, coloca as tuas mãos e dê saúde. Nosso querido Luciano, visita ele, Senhor, o nosso irmão do irmão Nordon. Meu Deus, coloca as tuas mãos dando saúde. Hoje, Senhor, ele se decidiu na tua presença. Dê saúde a ele, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Faça assim, meus irmãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe. A paz do Senhor, queridos irmãos e queridas irmãs. Está começando mais uma edição do canal ADTAG Recanto. Antes de tudo, queremos te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e seguir todas as nossas redes sociais. Você terá acesso a conteúdos inéditos, as lives do culto de quinta a domingo, a programação semanal da igreja e muito mais. A nossa igreja tem uma programação especial durante toda a semana e queremos que você faça parte. Começando na terça-feira, às 19h30, temos o culto de ensino, um momento dedicado ao estudo da Palavra de Deus. Já na quinta-feira, também às 19h30, acontece nossa Quinta Profética, um culto poderoso onde o Senhor tem operado grandes milagres. No domingo de manhã, às 9 horas, acontece a Escola Bíblica Dominical, com turmas para crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres. Não esqueça de se matricular e garantir a sua revista. E fechamos a semana com o grande culto da família no domingo à noite às 18h30. Traga toda a sua família para adorar o Senhor conosco. Essa é a programação da nossa igreja e nós aguardamos você em cada um desses momentos especiais. Que o Senhor abençoe imensamente a sua semana. Até a próxima!